esses donativos aí, tá? Essas doações, ok? Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Eu não tenho muito tempo, eu vou para Romanos 6, tá? 3 e 4. Romanos 6, 3 e 4. Importante você trazer a Bíblia, viu, gente? Nós vamos sempre bater nessa tecla. Carregue a Bíblia, se possível. Uma vez ou outra que você esquecer, tudo bem, usa no celular, mas preferencialmente no modelo antigo, Bíblia física, tá? Tudo bem? Todos acharam? Alguém não achou? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu vou orar com você, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uma reflexão textual. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Hoje é dia de festa na terra e no céu. Eu sei que agora os anjos do Senhor estão subindo e descendo, porque o número daqueles que serão salvos tem aumentado. Esse momento que antecede a volta de Jesus, ele é muito melindroso, porque o inimigo tem feito de tudo para impedir o batismo. Por isso, com a tua mão de poder, não permita que nenhum se perca, mas guarda e protege com a sua mão, em nome de Jesus. Abençoa os que serão batizados e recebidos. Amém. Eu vou falar sobre os benefícios do batismo. Se batismo não tivesse importância, o diabo não tentaria impedir o batismo. Quantas pessoas tiveram lutas essa semana por conta do batismo? Com certeza pessoas ficaram nervosas, ficaram estressadas e às vezes sem causa aparente. O que é isso, irmãos? Muitas vezes é a represália do maligno por conta do batismo. Então o batismo, ele é importante e o inferno sabe disso. Então tenta impedir o batismo, coloca dúvida. Muitas pessoas que vêm para batizar no domingo tiveram lutas atrozes durante a semana. Então o batismo, ele é importante. A Igreja Católica e a Igreja Presbiteriana considera, a Igreja Luterana também, considera o batismo como um sacramento. Nós não consideramos, embora reconheçamos o valor que o batismo tem, porque nós sabemos que é a manifestação visível de uma graça invisível. O que é o batismo? É a pública profissão de fé. Como é que o mundo vai saber que você é crente? Porque você batizou e porque você vai dar um bom testemunho. Então, gente, mesmo nós não entendendo que o batismo é um sacramento, nós entendemos que ele é muito importante. Tá? Há casos de pessoas que se batizam novamente, mas não há rebatismo. Tá? Não há rebatismo. Se a pessoa batizar novamente, ela não está se rebatizando, ela está reconhecendo que o batismo anterior não foi tão válido, então ela quer um batismo onde ela se sinta espiritualmente resolvida. Eu já tive casos de pessoas aqui que se batizaram em outra igreja ou
até mesmo aqui, e em um dado momento entendeu que quer batizar novamente. Então não é um rebatismo. É como se aquele primeiro não tivesse validade para a pessoa. Então ela quer passar pela água. Por quê? Para que ela se sinta bem, para que ela tenha segurança na decisão que ela está tomando. Não vale batizar porque a mãe mandou, não vale batizar porque o colega batizou, não vale batizar para agradar o pastor, não. Batismo não pode ser feito dessa forma. O batismo é você reconhecer que você é um pecador e que você precisa de uma nova vida, de uma mudança de comportamento. Então ele é o marco inicial, ele é o pontapé que vai te dar seguridade de uma nova vida. Então nós precisamos entender o batismo. E por que que o maligno deseja tanto que o batismo não aconteça? Justamente para você não dar um up na sua espiritualidade. Simplesmente porque ele sabe que é um passo que vai chancelar a tua vida espiritual, a tua conduta. Além do que, o batismo é um ato de obediência. A Bíblia diz que é para batizar, então é uma ordem. Jesus deu ordens. Jesus não deixou mandamento, Jesus deixou ordem. Os mandamentos são aqueles que você conhece, resumido em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos que resumem 10. Agora, Jesus deixou ordem. E qual é a primeira ordem? Batiza. Qual a segunda ordem? Tome a ceia. Qual a terceira ordem? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus deixou 3 ordens. Então nós, batista, nós não reconhecemos o batismo como um sacramento. Não há um poder divinatório no batismo. Não há um poder salvífico. Ninguém vai para o céu porque batizou. Ou ninguém deixa de ir para o céu porque não batizou. A salvação não está no rito batismal. A salvação está na pessoa de Cristo. E a gente observa que muitas religiões, elas trabalham para diminuir o sacrifício de Cristo. E ontem eu falei lá em Acreúna, quem esteve conosco lá, há no meio teológico, em muitas igrejas, não vou citar nome aqui das igrejas, que pregam que o cristão perde a salvação. E as pessoas nem se atentam no que está por trás disso. Irmãos, se o cristão perde a salvação, o sacrifício que Jesus fez na cruz, ele é muito fraco. Porque ele faz um sacrifício daquele de morrer na cruz, e eu, com um simples ato, destruo tudo aquilo que Jesus fez. Jesus faz um sacrifício daquele na cruz, e eu, pelo simples fato de não batizar, desfaço tudo aquilo que Jesus fez. Então as religiões não se atentam que muitas teologias que elas cultivam, elas diminuem o sacrifício de Jesus. Jesus fez um sacrifício daquele, se eu não fizer boas obras, eu não sou salvo. Então a salvação não está no sacrifício de Jesus, ela está nas boas obras, ela está no batismo, ela está na minha vida, da minha comunhão com a igreja. Queridos, eu posso perder a comunhão, eu não perco a salvação. Eu posso não fazer boas obras, eu não perco a salvação. Então, a salvação não está no batismo. Eu posso não batizar e eu não perco a salvação. Desde que eu tenha recebido Jesus em meu coração, eu não perco a salvação. Há doutrinas que dizem que se a criança morrer sem o batismo, ela morre pagã. Então Jesus é um mentiroso,
Porque ele falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Já está garantido, a criança é salva. Então a igreja acaba jogando contra a palavra de Deus. Pastor, então se eu não preciso batizar para ser salvo, eu não vou batizar. Pois é, mas o batismo é uma obediência. Se você é um cristão, você deve obedecer. E Jesus disse o quê? Ide por todo o mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo ele é necessário porque eu sou um obediente. O batismo ele é necessário porque é uma ordem de Jesus. Tá? Agora eu quero trazer para vocês a simbologia do batismo. Existe uma simbologia profunda no batismo. E esse texto aqui é o melhor texto que você poderia escolher para entender a simbologia do batismo. E eu vou aqui na profundidade do texto para você entender o quanto o batismo é benéfico, os benefícios que ele traz, a profundidade do rito batismal. Então olha comigo aqui no versículo 3. Ou não sabeis? Está passando da hora de nós sabermos. É isso que a Bíblia está falando. Ou acorda, você não está sabendo? Olha o que ele está dizendo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. O que significa isso? Você vai ser batizado na morte do velho homem. Você vai ser batizado no sacrifício de Jesus. Você vai ser batizado no corpo de Cristo. Então, o batismo, ele representa a morte do velho homem. Grava isso, coloca isso como pedagogia norteadora para a tua vida. Olha, eu que batizei agora, acabou. O velho homem morreu. E deixa ele morto. Por favor, a gente tem que deixar de ser encantador de serpente. Nós não temos que ficar ressuscitando o velho homem, não. Ele está morto. Ah, aquele homem boca pesada, aquele homem de atitudes duvidosas, aquele homem de comportamento estranho, aquele homem pecaminoso, meu amigo, ele morreu. E o batismo é a chancela da morte dele, é o carimbo, é o rótulo. Então você tem que colocar no seu coração, você que vai batizar hoje, o inferno não te pertence mais. E você não pertence mais ao inferno. O pecado não precisa fazer parte da tua vida. Você pode anular isso através da morte do velho homem. O texto está falando isso, eu não estou forçando o entendimento. Eu não estou forçando a interpretação, a hermenêutica. Eu estou te dizendo o que o texto está dizendo. E olha o que ele diz. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados. Você não é um insepulto, você é sepultado. A partir do batismo, o velho homem ele morreu e ele foi sepultado a 7 palmos abaixo da terra. Bem fundo. Acabou. Põe isso na sua cabeça. Acabou. Não sinta saudade da cebola do Egito. Não sinta saudade dos encantos do pecado. Não sinta saudade do velho homem. Lá não tem nada que te ajuda no passado. Lá não tem nada que te ajuda. Tem uma rua aqui em Rio Verde que toda vez que eu passo nela,
eu lembro de algo vergonhoso da minha vida. Eu me lembro que eu bebia, né? Claro, não bebia demais, mas bebia. Era um homem como qualquer outro homem, né? E eu me lembro que eu tinha bebido e qualquer tantinho me deixava tonto. E eu entrei num carro que eu tinha e atravessei essa rua em alta velocidade. Naquele dia, eu sei que Deus falou comigo. Quando eu atravessei essa rua, que não era preferencial, a minha rua não era preferencial, eu atravessei uma preferencial. Quando eu acabei de atravessar, é que eu vi que eu estava em alta velocidade e que eu havia atravessado essa rua. Isso tem quantos anos? Tem quase 40 anos. E até hoje, quando eu passo naquele lugar, eu falo, se Deus não tivesse comigo naquele dia, eu teria morrido. Naquele local, naquele cruzamento. Eu me lembro uma vez que eu estava com os colegas macumbeiros, e nós entramos num carro, e nós fomos fazer arruaça. A gente entrou num carro e saiu cantando pneu, fazendo arruaça na rua, tudo bêbado. E aí, nesse dia, um caminhão basculante da prefeitura quase nos atropela. Não atropelou porque eu gritei e o rapaz tirou o carro da frente do caminhão. Nós estávamos numa curva ali próximo a João Belo. Eu me lembro disso com riqueza de detalhes. Naquele dia eu não era crente, eu possivelmente teria morrido. E outras situações, uma vez que nós fomos na igrejinha da Serra, aqui em Rio Verde, era época de festa, né? Lá tem uma romaria lá, o pessoal vai lá, não sei se ainda vai. Aí ia para lá a pé, chegava lá, subia a escada de joelho, e eu, no meio da furupa ali, e eu sei que na hora de voltar, irmãos, eu entrei dentro de um caminhão daquele que levanta assim e derrama a terra, e aí nós entramos lá, várias pessoas, e aí eu sei que esse motorista tinha tido um entreveiro com a polícia, né? Tinha tido desentendimento com a polícia, e a polícia veio atrás e começou a dar tiro, e eu só escutava o barulho da bala, zim, zim, e eu deitei ali naquele basculante ali, e o motorista, não sei o que ele tinha feito, ele tinha desobedecido a polícia, e ele correndo naquela estrada de chão, de lá para cá, e a bala comendo. Quando o caminhão parou, meu amigo, eu pulei daquele caminhão, caí sentado, saí correndo no meio do pasto, e eu lembrando, naquele dia poderia ter morrido. Mas sabe que Deus queria me dar uma chance pela terceira vez? E aí, meu irmão, por que eu não morri? Porque Deus tem um chamado na nossa vida. Talvez você era para estar morto, mas você vai batizar primeiro, e Deus vai te dar muitos anos de vida. Depois disso, irmão, que eu me batizei, eu não me lembro de nenhuma outra confusão que eu tenha entrado, porque a vida da gente transforma, a gente muda de comportamento, a gente para de se envolver com certas coisas, e Deus começa a nos guardar, a nos proteger. Então, o velho homem está sepultado. Eu não quero esse homem na minha vida mais. Às vezes eu me decepciono com o meio evangélico. O meio evangélico tem sido, em alguns momentos, decepcionante. Mas eu vou para onde? Eu vou voltar para o espiritismo? Eu vou voltar para o catolicismo? Eu vou voltar para uma vida totalmente devassa? Eu não quero isso para mim. Então, aqui tem mau cheiro, né? No meio evangélico tem mau cheiro, mas Deus está presente. Deus está conosco. Dentro da arca tem mau cheiro, mas Deus está conosco. É melhor aqui do que lá fora tem morte, aqui dentro tem vida. Então tem gente que fala, eu não vou frequentar mais igreja, porque, para com isso. A Bíblia nunca enganou ninguém. Dentro da arca tem mau cheiro, mas tem a presença de Deus. Lá fora tem ar puro, mas tem a morte. Então, queridos, às vezes é melhor a gente ficar num lugar seguro. O convívio, como igreja, é um lugar seguro. Às vezes tem um irmãozinho que faz raiva,
Às vezes o pastor não corresponde como deveria, mas ainda assim é melhor ficarmos aqui dentro da arca. É seguro, tem vida eterna. Amém? Então você que está entrando numa igreja agora, sabe, não abandona não, não foge não. Não foge não, nós somos o problema da igreja. É nós que criamos problemas para a igreja. Vamos conviver conosco mesmo. A igreja é uma célula onde a gente aprende a perdoar. O casamento é uma célula onde você aprende a perdoar. Então, lá no teu casamento, você vai ter que perdoar o seu cônjuge quantas vezes? Todo dia você tem que perdoar o cônjuge. E na igreja também você vai ter que perdoar o ano todo. Vamos ficar quietinho aqui, vale a pena. Esse ambiente é bom, aqui a gente escuta coisas boas. Aqui nós estamos o tempo todo ouvindo palavras de vida eterna. O tempo todo a palavra está nos limpando, está nos lavando. O tempo todo nós estamos ouvindo falar de Jesus, se é que você está numa igreja séria. Porque tem igreja aí que nem a Bíblia abre mais. Virou só pregação coach. Aqui não, aqui tem palavras de vida eterna. Igreja batista, irmão, que não fala de Jesus, da volta de Jesus, que não prega a palavra, não é batista. Então, o velho homem morreu e está sepultado, põe isso na sua cabeça, acabou, não tem para ele mais. E aí, para finalizar, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Deus Pai, assim podemos nós também andar em novidade de vida. Terceiro item desta reflexão, você agora ressuscitou. Você que batizou, ressuscitou. Ressuscitou aquele velho homem morto e sepultado numa nova criatura. Ressuscitou. Agora o livre-arbítrio te foi entregue. Você vai poder dizer não para a bebida, você vai poder dizer não para o cigarro, você vai poder dizer não para o sexo ilícito, você vai poder dizer não para as más companhias. Isso faz toda a diferença. A palavra de Deus diz que no céu não entra pecado. Se eu estou numa vida pecaminosa, como é que eu vou para o céu? Então é preciso que o velho homem morra, é preciso que ele seja sepultado, é preciso que nasça um novo homem, e para fechar o quarto ponto, que você tenha uma vida nova. Olha os benefícios do batismo. Morte do velho homem, sepultamento do velho homem, ressurreição de um novo homem e uma vida nova com Deus. Como é que a Bíblia chama uma vida nova com Deus? Novidade de vida. Ele está dizendo aqui, assim andemos nós também em novidade de vida. Pastor, o que é vida nova? É novidade de vida. O que é vida nova? Vida nova é vida superabundante. Pastor, eu ainda não entendi. É qualidade de vida com Deus. Se você tem uma vida com qualidade na presença do Senhor, você está em novidade de vida. Se você tem qualidade de vida com o Senhor, você tem vida superabundante. Meu amigo, quantas vezes nós não temos Jesus ainda, a gente acorda e fala assim, nossa, brotou um novo dia. Ai, meu Deus. Você já levanta, parece que com raiva do dia. Não é possível que eu era tão diferente de todo mundo aqui, mas eu era assim. Acordava e falava, tem que levantar dessa cama. Ixi, é um novo dia. Segunda-feira, ai meu Deus, vou ter que encarar aquele patrão. E agora não, irmãos, nós levantamos e falamos, obrigado porque eu acordei. Podia não ter acordado, né? Obrigado porque eu acordei. Você vai levantar e você vai para a lida, e você vai feliz, porque você vai ter uma jornada ali de 8 horas. Você vai voltar para casa feliz, porque o seu cônjuge está te esperando. Eu tinha um amigo, nós trabalhávamos juntos, né? A dificuldade financeira era tão grande, eu consertava rádio e televisão, tinha mais especialidade em toca-fitas de carro,
e ele consertava relógio. E nós nos conhecemos, a irmã dele está até aqui, a Anita, eu tinha visto ela em algum lugar. Cadê a Anita? Nivaldo, meu melhor amigo, no tempo que eu nem era crente, chamava ele de Nivaldinho. E falei, Nivaldo, vamos bancar uma sociedade? Ele falou, vamos. E aí nós alugamos um local, ele ficava na frente consertando relógio, e eu ficava no fundo consertando toca-fitas. E aí nós rachávamos o aluguel, rachávamos a água e a luz. E eu lembro que na época, o Nivaldo falava assim para mim, e ele ficava trabalhando até 8 horas da noite. Eu falava, Nivaldo, para que você fica até 8 horas da noite? Ele falou, não tenho prazer de voltar para casa. Eu falei, mas como que você não tem prazer de voltar para casa? A melhor coisa do mundo é a gente voltar para casa. E aí eu fui trabalhando com o Nivaldo. Teve uma época que nós, quer dizer, não era crente ainda, mas já tinha valores, né? Tinha dias que o Nivaldo mais a Marlene vinha dormir aqui em casa. A gente fazia janta. Tinha dias que eu e a Roseni ia dormir na casa do Nivaldo e da Marlene. E assim, uma semana ele estava aqui, outra semana estava lá. Quando foi um dia, ele falou para mim assim, Antônio, hoje eu tenho o prazer de terminar o meu dia de serviço e voltar para casa e ficar com a minha esposa. Irmão, se você não está nesse nível, tem alguma coisa errada. Você tem que ter prazer de voltar para casa. Você não pode, a sua casa é o melhor lugar do mundo nessa terra. A tua casa é melhor do que a igreja. A tua casa é um santuário. Sua esposa, o seu marido, é a melhor coisa desse mundo estar com ele ou com ela. Nós temos que ter esse prazer, tá? Então, vida superabundante, gente, é isso aí. É ter vontade de voltar para casa. É ter vontade de ir na igreja. Ah, eu não tenho tido vontade de ir à igreja. Tem alguma coisa errada. Como é que você não tem vontade de ir à casa de Deus, quando a própria Bíblia diz, lá no Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando a Bíblia diz, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não te dá prazer vir à igreja? Está tudo errado. Não te dá prazer ter comunhão com os irmãos? Abraça teu irmão quando você chegar, quando você for embora, fica um pouquinho. Para de ser sisudo, né? Para de ser, né, fechado. Nós não somos ostra não, gente. Jesus até na morte morreu de braços abertos. Olha que maravilha, até para morrer Jesus abriu os braços para dizer, até morrendo eu amo vocês. Então eu quero deixar essa palavra para vocês que vão se batizar, tá bom? Tenha ânimo, tenha ânimo. O velho homem morreu, o velho homem foi sepultado, um novo homem ressuscitou e agora você vai ter qualidade de vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos participar da ceia do Senhor.